E na edição dessa quarta-feira, dia 23 de setembro, a gente recebe aqui no nosso estúdio os nossos comentaristas de hoje. Quero dar boas-vindas aqui ao Rupert Nickerson, ao Evandro Gomes e ao Vitor Monteiro. Sejam bem-vindos, meus meninos. Boa noite, Thaís. Grande abraço a você, ao Vitor, ao Rupert, aos amigos aqui do TBC Esportes. E a gente tem muita coisa a falar, principalmente sobre o jogo do Atlético amanhã, Copa do Brasil. Nosso único representante na competição, Atlético Fluminense amanhã. Eu acredito. E você, Rupert, acredita? Eu acredito, Thaís, por tudo que tem feito o técnico Wagner Mancini na equipe do Atlético, eu acho que ele vai dar conta desse recado, vai dar conta de levar o Atlético à próxima fase, primeiro para passar uma fase importante e pelo dinheiro, a premiação que vem aí, né, Thaís? Que não pode jogar fora um dinheiro desse. Na fase, no momento do futebol brasileiro. Com essa pandemia doida, né, Vitor? Essa grana faz a diferença. Fora, né? Reforça bem, né? 2.600.000 nos cofres. Ótima noite para você, Thaís, ao Evandro, ao Rupert. Em especial para você que nos acompanha em mais uma edição aqui do TBC Esporte. Reforça bem os cofres, 2.600.000, não tem ninguém que recusa, né? E também confio bastante na equipe do Atlético nesse confronto de amanhã. E o programa hoje está recheado, tem muita coisa para a gente abordar, para a gente debater nessa próxima 1 hora. E como o assunto é o Dragão aqui no estúdio, a gente já começa falando do Atlético, que encerrou hoje a preparação para essa partida de amanhã contra o Fluminense em Goiânia, no Estádio Olímpico. E uma das novidades no elenco é o retorno do Yuri ao time titular, já que temos aí a saída do Renato Kaiser, que foi para o Atlético Paranaense. Como vocês veem aí esse retorno do Yuri? Thaís, é o que tem no Atlético. O Adson Batista, quando foi questionado sobre o problema do centroavante do Atlético, perguntaram para ele, e o centroavante agora? Ele falou, nós temos, é verdade, porém não nego que nenhum tem a qualidade que tinha o Renato Kaiser. Então vai o Yuri, menos mal, porque o Júnior Brandão sequer está sendo convocado para o banco de reservas, e a gente aguarda, assim, uma boa partida do Yuri, que é um jogador que não é muito 9. Ele é um jogador mais de lado do campo e foi assim que ele se consagrou na Série B do campeonato do ano passado, quando jogou pelo Sport, inclusive, uma belíssima partida aqui, Vitor, Rupert, diante do próprio Atlético. Então vamos aguardar o Yuri daquele jeito que a gente imagina, fazendo os gols do Atlético. E o Yuri falou sobre a postura que podemos esperar do Atlético para essa partida de amanhã, olha só. É uma situação que é corriqueira no futebol, né? No primeiro momento foi por lesão do Kaiser, por uma impossibilidade do Brandão. Agora, graças a Deus, por uma nova oportunidade para o Kaiser. Mas o sentimento que eu tenho agora, atualmente, é de tranquilidade, porque a gente já sabe mais ou menos como a equipe está jogando. Naquele primeiro momento, a gente tinha apenas a noção de estar estreando no campeonato, sem saber muito como a equipe iria se comportar diante dos adversários. Hoje a gente já tem uma certeza de como a gente vai se comportar, de como nossa equipe joga. Então, assim, eu estou com um sentimento bem tranquilo de que a gente consegue entrar novamente no time e fazer um bom trabalho. Você viu aí o Yuri comentando essa oportunidade que ele está tendo agora no time, gente. Quem sabe voltar a marcar gols que são muito importantes agora para o Atlético Goianiense para poder passar para a próxima fase, né, Pede? É verdade, porque é o seguinte, ele fez um até agora e precisa fazer mais no Atlético para mostrar para o Adson Batista, para o Wagner Mancini, que o lugar é dele. O Kaiser saiu e ele vai ocupar essa função, vai dar conta do recado e vai mostrar à torcida do Atlético que ele pode ocupar esse espaço. Então a chance do Yuri é essa aí. E agora a gente vai ouvir também o que o Yuri disse, agora sim, a respeito sobre a maneira de jogar que o Wagner Mancini tem colocado, a postura do time para essa possível partida, para essa possível vitória de amanhã. O jeito que eu enxergo o Atlético nessa partida é da mesma forma que eu venho enxergando o Atlético nas últimas partidas, né? A gente não tem tido medo de jogar contra nenhum tipo de adversário, nem mesmo contra o Fluminense lá no Maracanã, né? Numa infelicidade nossa, a gente acabou concedendo um gol, mas o jeito que eu encaro esse jogo é com muita confiança, tranquilidade e confiança, porque a gente vem apresentando um bom futebol, um futebol que as equipes precisam estar atentas contra nós, porque elas sabem, com certeza hoje elas sabem que se derem um vacilo, se forem entrar de corpo mole, elas vão sofrer contra a nossa equipe.
Temos aí o Yuri, mas a saída do Kaiser realmente deu uma pesada. O Atlético Goianiense está no mercado à procura de um novo centroavante. E como vocês enxergam essa oportunidade para o Yuri nessa equipe, nessa partida amanhã? É um teste de fogo, né, Thaís? Para o Yuri, o Evandro bem lembrou, são características diferentes. O Kaiser, apesar de se movimentar bem, ter essa facilidade, tem um faro de gol mais apurado que o Yuri. O Yuri sempre movimenta, atrapalha um pouquinho a defesa, mas ele abre muito, então pode ser utilizado para os jogadores de meio entrarem ali nas costas, fazer o chamado facão, pode ser uma boa oportunidade para o Atlético. O Atlético que para esse jogo de amanhã deve contar também com um retorno importantíssimo que é do Marlon Freitas, volante, um meio-campista que vinha muito bem na equipe rubro-negra até ter uma lesão no quadril, ficou 3 jogos fora e deve pintar como novidade. O Oliveira vinha o substituindo, até não comprometendo tanto, fazendo alguns bons jogos, mas acabava alternando. Não é a dele, né? O Oliveira zagueiro, acabou até marcando um belo gol no último final de semana contra o Atlético Mineiro, mas além da saída do Kaiser, da entrada do Yuri, a grande novidade deve ser a volta do Marlon Freitas. Aí sim, me agrada muito esse jogador, Evandro. Pois é, e o Oliveira, que estava jogando improvisado ali naquela condição de volante, ele agradou tanto que o Atlético renovou o contrato dele por mais um ano. Por mais um ano, é até o sinal final de que ele está bem lá, está com moral com o presidente. E outro também que a gente tem, gente, é o atacante Janderson, né, que completou agora um mês de Atlético Goianiense, ele que veio contratado por empréstimo junto ao Corinthians e também tem sido uma peça fundamental ali no esquema do Mancini, né? Embora ele seja do lado, né, ele joga de um lado do campo e tem feito boas partidas. E driblador, né? viu? Exato, é um jogador de velocidade, um jogador jovem, que o Corinthians talvez até tenha se arrependido de ter dispensado em função de ter requisitado a volta do Mosquito, que jogou aqui no Vila, que estava no Paraná disputando a Série B. O Corinthians buscou o Mosquito de volta, liberou o Janderson. Hoje o Janderson está jogando e jogando bem no Atlético e o Mosquito não corresponde no Corinthians. Thaís, o Evandro fala jogador de lado, mas na necessidade que o Atlético tem hoje, o jogador pode perfeitamente ocupar também o meio ali do ataque. O técnico Wagner Mancini sabe muito bem armar esse esquema. Numa dessas aí, o Atlético pode até economizar um dinheiro, aproveitando esses jogadores que jogam de lado ali no meio do ataque. E olha os números do Janderson, foram 18 dribles nos 332 minutos que ele esteve em campo pelo Atlético, dá uma média aí de 3 por jogo, né? O outro seguido dele no quesito é o Everton Felipe, que tem 15 em 10 partidas, média de 1,5 drible em cada duelo que ele participou. Tem notícia de algum gol do Janderson? O Janderson... De assistência eu sei que já teve. Pois pelo Atlético não. Pelo Atlético não. Sim, aqui no Atlético, em especial. E o Everton Felipe, que a Thaís citou, vale lembrar que ele não estará disponível para esse jogo de amanhã, né, na Copa do Brasil. Já atuou na competição pelo Cruzeiro, então ele não pode ser utilizado pelo Wagner Mancini. Além do que, ele está em baixa com o presidente, né? Vale lembrar, né, as críticas do Adson após o último jogo. O Adson não perdoa, ele chama na sala e fala, você é bom jogador, mas precisa jogar mais, precisa se entregar mais em campo, essa coisa toda. Nesse caso, a gente pode classificar como desfalque, Evandro? Não, eu acredito que não, até porque ele nem vem sendo titular. Apenas uma opção no banco de reservas. E, insistentemente, o Mancini o coloca em campo, mas sem que ele corresponda plenamente à expectativa de todos. E aí, arrisca um placar para amanhã? Como é que vocês acham que vai ser o Atlético? Não vai ser jogo fácil, não. Pode, assim, o Atlético pode até ganhar nos pênaltis. Mas que eu acredito que o Atlético vai passar para a próxima fase, eu acredito. Nós estamos todos esperando um bom futebol do Atlético amanhã. E aí, Evandro? Esse é um jogo que está cheirando assim, 1-0 para o Atlético para dar emoção nos pênaltis. Acredita, Vitor, que vai para os pênaltis? Eu também acredito que vai para os pênaltis. O Atlético vai vencer por 2-1. Não tem mais a questão do gol fora de casa, né, o chamado gol qualificado. O Fluminense que amanhã deve ter o Fred de volta à formação titular, COVID, mas né? Confio, será o terceiro confronto recente, né, entre Atlético e Fluminense. Pelo Brasileiro, no Maracanã, empataram em 1-1. No primeiro jogo da Copa do Brasil, um jogo bastante equilibrado também. O Fluminense venceu por 1-0, gol contra do João Vitor, mas amanhã acredito que dá Atlético 2-1 e leva nos pênaltis. Ué, Vitor, você dá uma boa notícia aqui agora, a volta do Fred. O homem estava com Covid esses dias, estava fora do time, já não atravessa aquela fase maravilhosa.
E naquele Pode ser um campeonato, reforço para o Atlético, e naquele né? campeonato carioca que o Atlético Goianiense está bem na fita, falta só bater o Fluminense, né, E o Evandro? Botafogo, né? Porque ele bateu o Vasco e o Flamengo. Botafogo domingo. O Botafogo já vem domingo. Agora o Fred é o seguinte, ele entra em campo, ele fica ali fingindo de morto, né? Para daqui a pouco cair uma bola no pé dele, como ele fez no último jogo que ele participou, ele marcou um belíssimo gol. Um jogador que tem uma qualidade que ninguém discute, né? Artilheiro, é um dos goleadores do futebol brasileiro. Ele pode ficar parado ali, mas se uma bola chega, ele define uma bola. Então, todo cuidado com ele será pouco. Todo cuidado, não só com o Fred, mas também com o Nenê, que tem sido decisivo, tem sido o grande jogador do Fluminense nessa temporada 2020. Então, muita atenção nessa parte ali de criação e finalização da equipe carioca. Mas agora sim, Thaís, para você ter uma ideia da forma como o Atlético vem jogando, com a determinação que o time está mostrando em campo, eu acredito muito que vai ser difícil o Fluminense segurar o Atlético amanhã. O time vai entrar em campo com um ímpeto total, eu acredito nisso. E o Atlético tem uma força coletiva muito boa. Exatamente. Isso é determinante. E ontem tivemos os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil e também 2 brasileiros em campo pela Libertadores. Olha só os gols. Bastante desfalcado por conta dos vários casos de coronavírus no elenco, o Flamengo conseguiu se recuperar na Libertadores. Em Guayaquil, no Equador, bateu o Barcelona por 2-1. Em contra-ataque, Gerson tocou para Pedro, livre na área, fuzilar na saída do goleiro. Chute cruzado rasteiro e Flamengo na frente. Everton Ribeiro avançou pela direita e tocou para Arrascaeta na área. O uruguaio dominou no peito e chutou no alto para ampliar. No início do segundo tempo, Martínez recebeu livre na área e descontou para o time da casa. Final de jogo, Barcelona 1, Flamengo 2. Quem também jogou no Equador, mas teve um resultado bem diferente do Flamengo, foi o São Paulo. O clube paulista perdeu por 4-2 para a LDU, em Quito. Após boa trama no ataque, Martínez Borja completou o cruzamento da esquerda e marcou o primeiro gol. Após uma atrapalhada entre Igor Gomes e Hernanes, que foi desarmado na entrada da área, Johan Julio aproveitou para ampliar. Ainda no primeiro tempo, a LDU fez o terceiro gol em contra-ataque, que foi concluído com mais um gol de Julio, que recebeu livre na área e bateu na saída de Volpi. Paulinho Boia cruzou da direita e Brenner descontou para o São Paulo no início do segundo tempo. Porém, Billy Arce acertou um chutaço da entrada da área no ângulo para fazer o quarto da LDU. Após bela jogada individual, com arrancada e drible no zagueiro, Trellis fechou o placar. LDU 4, São Paulo 2. Pela Copa do Brasil, o CRB ganhou do Juventude por 1-0 em Maceió, gol de pênalti do artilheiro Léo Gamalho. Mas foi a equipe gaúcha que se classificou para as oitavas de final, pois havia vencido na ida por 2-0 em Caxias do Sul. O América Mineiro foi outro clube que se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, bateu a Ponte Preta por 3-1. Na ida, haviam empatado por 2-2. O primeiro gol dos mineiros foi de Felipe Azevedo, de cabeça, completando o cruzamento da direita. O Coelho ampliou em outra jogada feita pela direita. Após cruzamento rasteiro, Alê apareceu livre na área e chutou no canto esquerdo. No segundo tempo, Rodolfo fez o terceiro em cobrança de pênalti, chutando no alto, enquanto o goleiro escolheu um canto. Já no finalzinho, a Ponte descontou com um belo chute de Apodi, que recebeu na direita, fintou o marcador para entrar na área e acertou uma bomba. Gostei muito desse Ameriquinha ontem, né? Arrasou em campo contra a Ponte Preta. O tal do Lisca, eles falam que é doido, mas ele é doido por futebol, exatamente, né? E ele consegue orientar bem. A equipe do América está oscilando um pouco na Série B do Campeonato Brasileiro, mas essa qualificação para as oitavas da Copa do Brasil dá uma tranquilidade, uma confiança maior e dinheiro no cofre, né, Vitor? Importante demais, né, Evandro? Ano passado a gente lembra equipes que avançaram de divisões inferiores fora a primeira divisão, avançaram na Copa do Brasil, como o próprio Juventude, estava na Série C, com o dinheiro, o Juventude foi fundamental para a equipe conseguir o acesso, retornar à Série B
nacional. O Brusque, também na 4ª divisão, conseguiu avançar um pouquinho na Copa do Brasil. Mais dinheiro, tanto que o Brusque precise, né, ter um aporte por conta dos patrocínios. Então, avançando na Copa do Brasil, essas equipes de divisões inferiores é muito importante, não só pela questão técnica, mas por essa parte financeira, enche os cofres, questão de salário, premiação, consegue até qualificar o elenco com novas contratações. Falar em elenco, Flamengo oscilou ali na Libertadores, tem muitos casos de Covid, acredita que dá para avançar? Vai conseguir, vai conseguir. Vê, né, Evandro? O Flamengo, com esse problema de Covid, muita gente com Covid, 14, ainda arrumou time, 14, rapaz, acabou com de Everton, confirmar, o treinador está Ribeiro, o Rodrigo Caio. com Pedro, ainda arruma o time para colocar em campo. Tem jogador para todo lado ali no Flamengo. Sai, por exemplo, 5, 6 uma vez, o Flamengo ainda arruma jogador de qualidade para entrar no time. O time do Flamengo é uma máquina, né, Evandro? Um jogo que chama muito atenção é o jogo de volta com o Del Valle. Depois daquela goleada de 5-0 lá, evidentemente que o Flamengo vai fazer o jogo da vida aqui. Não só pelo interesse no resultado, pela necessidade de ter que vencer, mas também para dar uma resposta ao Independente Del Valle, que levou de 4 ontem. Vê como é que é o futebol. Ontem levaram de 4 de um time que é inferior. Mas é assim que funciona a Copa Libertadores. Eu acredito muito, sim, na classificação do Flamengo, pelos jogos que terá dentro do Maracanã. E a gente vê um São Paulo que não consegue engrenar ali os velhos tempos, né? Também apanhou ontem um time de São Paulo que há muitos anos fica deixando a desejar. Algo que a gente até estava comentando aqui em off, né, durante a exibição dos gols, o time de São Paulo tem muitos jovens, então acaba pesando nas partidas mais pesadas, como esse confronto na Libertadores contra a LDU, um time já acostumado a essas competições internacionais e acaba fazendo muita diferença. O Fernando Diniz olha para o banco, vai colocar quem? Tem o Brenner, o Paulinho Boia, são jovens promissores, mas não dá para contar com eles. Entra lá e decide, como se você tivesse um Dani Alves à disposição, não teve ontem. Então faz muita diferença nesses jogos importantes. Tem uma LDU acostumada com esses torneios, tem um River Plate também que empatou na última semana no Morumbi. Então, a situação do São Paulo é um pouquinho mais complicada. E a do Dani Alves. Pois é. Dani Alves quebra o braço, fica um mês de repouso, não pode movimentar, pegou um bumbuzinho lá e pá, com o braço quebrado. Né? Fisioterapia. Foi lá para cima do pagode, não quis nem saber, repercutiu mal para ele, junto à torcida de São Paulo. Jogadores. Né? Mas é um jogador que tem moral absoluta lá com a diretoria, né? Tem o fato dele ser São Paulino declarado, que para o Brasil voltaria só se fosse para o São Paulo, isso leva em conta também. Sim. Mas ele foi duramente criticado pelo ato. E a questão do Flamengo tentar adiar a partida contra o Palmeiras, como vocês enxergam isso? Flamengo que tem mais de 40 jogadores inscritos, temos agora no total de 10 jogadores confirmados com Covid, mesmo assim ainda sobra bastante elenco para poder escalar. Né? Rodrigo Caio e o treinador também, viu? Também, pois é, agora você vê que situação. O Flamengo que tanto brigou para voltar ao futebol, de repente é duramente atingido, né, pela Covid-19. E ontem eu estava assistindo uma entrevista de uma cardiologista lá do Hospital do Coração de São Paulo. É uma médica com 17 anos de experiência, ela falou que estudos estão comprovando que sequelas ficam da Covid-19, principalmente na parte cardiológica, né? Pode provocar arritmia, pode provocar trombose, pode provocar morte súbita. Então, é um estudo que está sendo feito, porque um jogador de futebol, você não viu, não tem notícia de que um atleta, um jogador em atividade, tenha morrido até agora, né? Graças a Deus. Mas ex-jogadores morreram. E esses jogadores, com 14 dias, eles estão voltando. Sim. E ela alertava que é preciso ter um tempo maior para uma recuperação total e definitiva para evitar um problema futuro. E o futebol, né, Thaís, que tanto brigou, tanto lutou aí para voltar aos campeonatos, futebol que está lutando para voltar públicos em campo, é que até agora proporcionou o maior número de infectados, o maior número de jogadores, dirigentes, partidas de funcionários adiadas. com Covid-19. É incrível. Gente, vamos agora à agenda de jogos dessa quarta-feira aí na tela para você conferir junto com a gente. A gente tem Libertadores da América,
A gente tem Copa do Brasil nessa quarta-feira. O Ceará enfrenta o Brusque às 9h30 lá no Estádio Castelão, em Fortaleza. E também no mesmo horário, o Vasco recebe o Botafogo lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Copa do Brasil. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem um jogo que abre hoje a 12ª rodada, que é o Sport, que recebe o Corinthians lá na Ilha do Retiro. Sport que provavelmente não terá Leandro Bárcia. E pela Libertadores da América, 7h15, o Atlético Paranaense enfrenta o Colo-Colo na Arena da Baixada, em Curitiba. 9h30, Guarani do Paraguai joga contra o Palmeiras em Defensores del Chaco, em Assunção. E 9h30, Grenal, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Só jogão hoje, hein, Evandro? E tem esse jogo do Atlético contra o Colo-Colo. Tem uma novidade que é o Jorginho, ex-atlético, relacionado pela primeira vez para o banco de reservas. A gente vai torcer por ele. Agora, em relação aos outros jogos, esse Grenal, ele pode também definir a situação de um dos treinadores, principalmente o Cudê, que é do Internacional, o argentino. O Renato Gaúcho ainda tem moral para suportar uma derrota diante do Inter, mas eu acredito que o Inter, em baixa no Campeonato Brasileiro, com as 2 últimas derrotas, perder um Grenal complica a situação para o treinador. E algo que chama atenção também, o Inter não vence o Grêmio há 9 clássicos. E a gente sabe que clássico pesa, ainda mais se tratando de Grenal, o peso enorme que existe, a cobrança é muito maior quando o assunto é Grenal. Então já são 9 clássicos que o Inter não bate o Grêmio. Em relação ao Atlético Paranaense, hoje sem o Walter até a imprensa Covid, né? paranaense confirmou, acabou divulgando a informação, o Walter está com Covid. O Sport, que você disse, não terá o Bárcia. Durante nosso estudo aqui antes do programa, foi afastado da concentração, já saiu. Tiraram o Bárcia da concentração, está em negociação com Goiás, existe esse interesse do retorno do atacante uruguaio, mas o Sport que deve ter a estreia do Thiago Neves, foi contratado na última semana, então deve ser a grande novidade desse confronto contra o Corinthians, que não tem mais o Thiago Nunes, né? No comando, é o Coelho que está dirigindo a equipe paulista. Então fica a expectativa para ver como será mais um capítulo na carreira de Thiago Neves agora no Nordeste, agora no Sport Recife. Um parêntese aí na questão do Bárcia. O uruguaio aguarda agora a liberação do Sport. O Sport tem até 48 horas para manifestar se vai cobrir a oferta feita pelo Goiás e ficar com o atleta ou se vai deixar o atleta voltar para o Goiás Esporte Clube. E aí? O que vocês acham? O Goiás está querendo comprar 50% do Bárcia. 50% dos direitos federativos. O Sport não tem dinheiro. Já declarou que não tem dinheiro. Mas não tem como é que leva o Thiago Neves para lá. É uma parceria, né, Evandro? Hoje o futebol brasileiro tem isso, é parceria. E o empresário hoje, ele vive muito daquilo. Vamos levar para lá, vamos deixar para lá para não deixar parado. Vamos deixar na vitrine. E acharam para o Thiago Neves o Sport, o Recife como vitrine. Vou deixar aqui, antes de ir para o intervalo, eu vou chamar